Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Viagens Modestianas. E a nossa viagem de hoje é sobre o que é elemento. Professor, o que é elemento? Não sei. Se você acompanhou a nossa primeira aula, o link está no card. Se você não acompanhou, você sabe muito bem por que eu estou dizendo isso. Elemento eu não consigo definir. Assim como eu também não consegui definir da nossa última aula o que é conjunto. Mas eu tenho uma noção. Intuitivamente, elemento em matemática é cada um dos integrantes do conjunto. Então, essa é uma noção intuitiva, não é definição rigorosa, não é definição formal. Então, vamos ver alguns exemplos de elementos do conjunto. Como a gente já trabalhou na nossa última aula o que é conjunto, noção intuitiva, lá também a gente falou rapidamente o que seria uma noção intuitiva de elemento. Então acompanha comigo aqui alguns exemplos para você lembrar se você assistiu a nossa última aula. O conjunto A, lembrando, A maiúsculo, letra latina do nosso alfabeto. O conjunto A dos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Só por curiosidade, eu já estive em alguns países da América do Sul, inclusive em um desses países aqui, que é a resposta, que é um elemento desse conjunto. Você lembra quais são? Então, o conjunto A é formado por países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Opa! Chile e Equador. Adivinhe qual país eu já estive. Então, se você tem essa curiosidade, clica aqui nesse link. Aí você assiste depois para não perder o ritmo aqui da nossa aula. O conjunto B das vogais do alfabeto do idioma português. Esse eu acredito que você lembra também. Nós temos o conjunto B, que a gente também pode representar na primeira forma do exemplo 1, mas a gente vai dar uma ideia aqui diferente para você já se acostumar que conjunto pode ser representado dessa forma também. Então nós temos o elemento A, o elemento E, o elemento I, o elemento O e o elemento U. Essas 5 vogais são 5 elementos do conjunto B. Chile e Equador são os 2 elementos do conjunto A. C. Conjunto de todas as pessoas vivas em 2023 que nasceram no mês de janeiro. Eu poderia ter colocado outro mês sem problema, mas mantive o exemplo da nossa primeira aula para você entender que nesse caso eu não consigo descrever com facilidade todos os elementos. Eu poderia até colocar uma ideia interessante. Poderia colocar aqui o conjunto C com alguns nomes de pessoas que eu conheço ou que são conhecidas por todo mundo que fazem aniversário em janeiro. Poderia colocar aqui, não sei, Débora, Cláudia, Arthur, João, mas eu não iria conseguir colocar rapidamente todos os elementos. Então, quando eu não consigo colocar todos os elementos, eu posso simplesmente colocar um enunciado caracterizando todos esses elementos do conjunto. Só lembrando que, embora sejam muitos, esses elementos não são em quantidade infinita. Agora acompanhe o exemplo 4. O conjunto N dos números naturais. Então, eu acredito que você consegue colocar pelo menos os primeiros elementos do conjunto N. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Posso colocar quantos eu quiser e em seguida, depois do último que eu coloquei, eu coloco reticências. Para dizer que por maior que eu pense em um número, existe um que é bem maior do que ele. Uma unidade às vezes.
Então, esse aqui é o conjunto N dos números naturais. Se eu tirar o zero, eu não falei na nossa aula anterior, aí fica o conjunto N dos números naturais não nulos. Mas isso é assunto para os nossos próximos vídeos, para uma próxima aula. O conjunto D de todas as pessoas que já foram presidente do Brasil. Quais são esses elementos? Então, quais são os elementos do conjunto D? Agora eu vou ler do mais antigo para o mais recente. Então, nós tivemos o período logo no início da República, aí vem o período militar, antes do período militar tem a Era Vargas e tal. Eu recomendo que você faça uma pesquisa. Tem vídeo no YouTube que também você pode pesquisar, que diz em ordem do mais antigo para o mais atual, para o atual na verdade, de todos os presidentes do Brasil. Então nós temos José Sarney, Collor, que é o Fernando Collor, na verdade, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique, presidente Dilma, presidente Michel Temer, presidente Jair Bolsonaro, presidente Lula. Esse vídeo está sendo gravado em 2023, então se você está vendo esse vídeo lá no futuro, pode ser que haja um outro presidente já à frente desses, mais recente do que esses que a gente falou por último. O conjunto é do primeiro presidente pardo do Brasil. A gente também falou na nossa aula anterior. E eu recomendo que você faça essa pesquisa sobre ele para se aprofundar um pouco mais, caso ainda não tenha feito. Você lembra? Nilo Peçanha. Certo? Então ele é considerado o primeiro presidente pardo do Brasil. Alguns livros de história, alguns sites de internet de boas fontes, de fontes confiáveis, considera que ele foi o primeiro presidente negro. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque há controvérsia entre os historiadores. E eu recomendo também que você consulte, caso seja necessário, o seu professor de história. Nós temos o conjunto F formado pelo nome Tiago. É um conjunto com um elemento apenas. Eu não dei nenhuma característica do que seria esse Tiago. Você pode atribuir, pode ser o nome do seu pai, o nome do seu irmão, o nome do seu professor, o nome do seu padrinho, o nome do seu melhor amigo. Pode ser qualquer característica, desde que tenha apenas esse elemento, Tiago. O conjunto G, pessoas vivas até o presente momento que possuem mais de 200 anos de idade. Bom, até agora não se tem registro, a gente já conversou no vídeo anterior. O conjunto G não tem elementos. Estranho, né? Conjunto G que não tem elemento. É um conjunto, já adiantando, conjunto vazio, que a gente vai ver em uma aula mais à frente. Então, pessoal, isso daqui na verdade foi só uma continuação da nossa última aula, um complemento, na verdade. Na nossa última aula nós falamos mais em conjunto, aqui a gente já detalhou um pouco mais sobre elementos. Então, se você quiser uma aula mais completa, um conjunto de aulas completas junto com essa, a gente recomenda que você clique aqui nessa playlist que está aparecendo no card. E se você quiser ter acesso a um conjunto de aulas do ensino médio onde essa também está inserida, você pode clicar também aqui no card, nessa playlist que está aparecendo. E no caso de repente você ainda precisar de algo bem elementar lá do ensino fundamental, sobre conjuntos, elementos, operações, eu vou deixar mais uma playlist aqui para você, aqui no card. Então daqui para frente eu deixo esse momento de reflexão e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até, pessoal!